Oi, oi, oi! Então, bem-vindos todo mundo aí à nossa Masterclass PME, Pilares do Enriquecimento com Desenvolvimento Humano. Hoje a gente vai ter uma aula muito massa, a galera tá chegando, deixa eu ver aqui então. Jonas, Geisa, Alex, Paulo. Quando eu falo desenvolvimento humano, o que eu estou falando, né? Eu estou trazendo a abordagem que são as abordagens que trabalham o desenvolvimento de pessoas. Eram 71 mil coaches no mundo, com uma renda média de R$ 47.100 por ano, né? Porque eles calculam por ano nos Estados Unidos. E o número cresceu 33% de 2019 a 2015. E 52% do público que contrata coaches são gerentes e diretores e líderes, né? Então, trazendo que o mercado está em crescimento. De acordo com o ICF global, o contingente de profissionais de coach na América Latina, Central e Caribe representam 8% de coaches da média global no período analisado. A receita anual foi de 332 milhões. E a média de ganho de um profissional de coach, US$ 22.900. Lembrando que US$ 22.000 vezes 5 dá mais de R$ 100.000, né? Vezes real. A média cobrada por sessão era de US$ 114, ou seja, 500, quase R$ 600. O estudo revelou que 64% são do gênero feminino, 64% são do gênero feminino, então tem mais mulheres atuando no desenvolvimento humano do que homem, 36% masculino, 45% são baby boomers, geração X 44% e millennials 9%. E a geração silenciosa apenas 2% da galera que está trabalhando com coach. Então, um pouco do mercado de desenvolvimento humano. Outra matéria, o coach é um mercado que movimenta mais de 2,3 bilhões de dólares ao ano. Eu estou trazendo esses dados, gente, somente do coach, mas se a gente for falar de desenvolvimento humano, de palestras, de mentoria, o mercado é muito grande. O que eu estou querendo mostrar é esse mercado de desenvolvimento humano no Brasil e no mundo está em crescente. Ela é muito grande, esse mercado. E eu queria que você olhasse agora para qual dessas situações financeiras te representa. Você não se banca, ou seja, você ainda não tem recurso para se manter. Segundo, você é um pagador de contas. Então, você recebe o que recebe e paga boleto. É a segunda dimensão. Terceiro, você é um comprador, você é um comprador compulsivo de passivos, né? Você é a pessoa que agora, na Black Friday, estourou todos os cartões comprando várias coisas, algumas que você precisava e algumas que você não precisava, mas você achou que estava barato e comprou mesmo assim. E um quarto nível, que é o gerador de riqueza. Se você tivesse que analisar hoje sua vida financeira, qual desses quatro você é? O gerador de riqueza é aquela pessoa que está construindo patrimônio. Ela não está preocupada em gastar somente, ela não está preocupada só com curto prazo. Ela tá preocupada em construir patrimônio para o longo prazo. Essa é a mentalidade do construtor de riqueza. Essa imagem me fala um pouco, porque a minha proposta para essa aula é falar de como construir riqueza, como é que você desenvolve riqueza. E construir riqueza não tem nada a ver com ostentação, não tem nada a ver com você ficar esbanjando, tem a ver com você comprar ativos. E eu quero mostrar que com o desenvolvimento humano você tem uma oportunidade muito grande de atuar, de potencializar a sua riqueza. Você tem uma oportunidade muito grande. Porque olha esse gráfico do Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele traz quatro perfis. De um lado, você tem o empregado, que é quem troca tempo por dinheiro. Então, eu fico lá 44 horas semanais e em troca dessas 44 horas semanais, eu tenho um salário, eu tenho um recurso, eu tenho um valor que eu recebo. E aí, se eu for bem, mal e mal, eu vou receber a PLR no final do ano, vou ter o 13º, mas eu troco tempo por dinheiro. E eu tenho um teto, né? Porque como empregado eu tenho um teto, eu tenho um limite de onde eu vou chegar. E eu cresço na medida que a empresa quer, não depende só de mim. São muitos fatores. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer, o primeiro perfil. O segundo perfil, que está no mesmo eixo, é o autônomo. O autônomo decide quando trabalha.
Só que mais não pode parar de trabalhar, porque se parar de trabalhar, para de receber. Então, o autônomo, ele é diferente do empregado, porque ele não tem um patrão, mas também, se ele parar de trabalhar, ele para de receber. Não recebe, não tem acesso a isso, né? Então, esse é o segundo ponto que é importante a gente ver. Quando as pessoas falam de transição de carreira, as pessoas acham que transição de carreira é sair do empregado para virar autônomo, ou sair de autônomo para virar empregado. Mas, segundo o Robert, ele fala que a transição de carreira não deve ser pensada nessa linha horizontal, vertical. Ela deve ser pensada na transversal ou na horizontal. Como assim, Augusto? Porque do outro lado eu tenho um empreendedor. O empreendedor é um sistema trabalhando por você. E o investidor é o dinheiro trabalhando para você. Para construir riqueza, você precisa aprender a fazer a transição da primeira coluna para a segunda coluna. Então, e eu posso fazer essa transição de maneira pontual. Eu não preciso largar aqui para ir para outra coluna, né? Eu posso começar aqui e eu posso ir começando do outro lado, indo começando a construir. Quando eu falo de desenvolvimento humano, eu falo que é possível você gerar enriquecimento. Por quê? Porque você vai apontar e vai conseguir que do outro lado, enquanto eu estou ganhando minha renda, meu feijão com arroz, eu vou construindo meu produto, minha mentoria, e essa mentoria, ela vai ajudar a escalar, porque a minha mentoria vira um produto online, esse produto online vai girar sem mim, eu consigo fazer lançamento, eu consigo escalar meus ganhos e não depende só mais de mim. Percebe? Que o sistema começa a trabalhar para mim, a plataforma começa a trabalhar para mim. Então, no começo, eu começo como autônomo, mas eu já vou pensando em como eu posso ser um empreendedor. E lá na frente, como é que eu posso pegar o que eu estou ganhando e investir para sim entrar de vez nesse ciclo. Eu vou abrir para perguntas daqui a pouco, tá bom? Então, tô vendo que a galera já está levantando a mão aí. Daqui a pouco eu abro aqui para perguntas. Mas eu quero que fique muito claro essa perspectiva. Eu quero que vocês entendam que trabalhar com desenvolvimento humano é entender como é que faz desse outro lado, como é que eu tenho essa condição de gerar riqueza e conseguir fazer. E aí, quando eu olho para a questão financeira, existem três grandes pontos que eu queria compartilhar aqui. Eu tenho uma receita que é ordinária. É a primeira renda. É a renda que eu recebo para pagar as contas, ok? Pode ser o meu salário, pode ser um contrato que eu tenho. É o quanto que eu recebo mensalmente e o meu custo de vida deve caber dentro da minha receita ordinária. Na verdade, o meu custo de vida deve ser abaixo da minha receita ordinária. Se eu ganho e eu gasto a mesma coisa, ou se eu gasto a mais, está errado. Então, no começo, o meu custo de vida deve ser abaixo da minha receita ordinária. Por isso que se eu estou como autônomo ou se eu estou como empregado, eu tenho um teto, eu tenho um limite. E aí, no começo, eu vou precisar ter uma renda extra. Mas depois, essa renda extra não vai ser suficiente. Eu vou precisar construir riqueza. E aí, como é que eu faço, então, Augusto? Eu tenho a renda ordinária, eu tenho uma renda passiva. O que é a renda passiva? É o valor que eu recebo sem precisar trabalhar. É o que eu recebo de maneira escalável. Vou dar um exemplo de renda passiva. Se você investe na Bolsa de Valores, você tem a divisão de dividendos. Eu escrevi um livro, o Faça a Sua Vida Valer a Pena, e de 6 em 6 meses eu recebo royalties. A editora manda para mim, ó, vocês vendeu mais 4.000 livros. O valor do livro é tanto, a sua porcentagem é tanto, tá aqui, e eles mandam um cheque representativo, mas cai o Pix na minha conta daquele valor. De 6 em 6 meses eu ganho esse royalties. É uma venda passiva, eu não tenho que fazer nada. Eu escrevi o livro uma vez e eu recebo isso. Se eu tenho um curso na Hotmart lá, que ele está no perpétuo, ele está sempre com o carrinho aberto, sem eu fazer nada. Eu já gravei uma vez e ele vai vendendo sem eu precisar estar atuando. Isso também é renda passiva. Então, renda passiva é o que me gera dinheiro sem depender do meu tempo, do meu esforço ali todo momento, ok? E aí você tem a renda extra.
Renda extra é o valor que você recebe de maneira pontual e aleatória, fora do seu salário, fora do que estava planejado. Você ganhou um bônus extra, você conseguiu vender um brigadeiro, você conseguiu ganhar uma mesada do seu pai, você conseguiu fazer algum negócio vendendo as roupas que você não usava mais, você conseguiu fazer um marketing digital de um produto como afiliado, não sei. Renda extra é o que você faz além. Quando eu penso no negócio de desenvolvimento humano, o que que a gente precisa pensar? Primeiro, eu vou ter minha renda ordinária. E eu sempre falo, eu não aconselho você fazer uma transição imediata. Se você ainda não trabalha com desenvolvimento humano, eu não aconselho você sair de tudo e largar para fazer isso. O que que eu aconselho? Você fazer de maneira pontual. Você começa a fazer uma mentoria individual, você começa a fazer uma mentoria coletiva, e essa mentoria individual, essa mentoria coletiva, vai ser uma renda extra para você. Essa renda extra, você vai fazer duas coisas. Você vai investir em você mesmo, porque investir em você é sempre o melhor investimento. E segundo, você vai alocar para construir uma renda passiva. Um exemplo de renda passiva na área de desenvolvimento humano é você ter um curso aberto na Hotmart. Você cria um curso, grava um curso bem feitinho, com a metodologia, que eu vou te ensinar daqui a pouco. Você grava um curso e aí você tem uma renda passiva. E aí, o que que você vai fazendo? Você vai aumentando aos poucos a sua renda extra, e com a renda extra você tem um objetivo, lembra? Se desenvolver, investir em você mesmo e aumentar a sua renda passiva. Aí vai chegar um ponto que a sua renda extra vai estar no mesmo nível, no mesmo patamar da sua renda ordinária, que foi o que aconteceu com o professor Carlos Wizard da Carlos Martins da Wizard. Quando ele começou, ele conta que ele dava aula de inglês, depois do expediente do trabalho, ele era diretor de uma empresa, na sala da casa dele. Aí ele tinha 2 alunos, 4 alunos, 6 alunos. Com o decorrer do tempo, ele tinha uma quantidade de alunos que, juntos, somados, davam mais dinheiro do que o próprio salário que ele tinha na empresa. Então, nesse momento, ele disse: ali caiu a ficha que eu precisava mudar a chavinha. Ali caiu a ficha que eu precisava começar a investir mais na minha renda extra, porque já estava ganhando mais da minha renda extra do que na minha renda ordinária. Nesse momento, ele falou: eu decidi que eu tinha uma reserva de 1 ano e eu decidi sair da empresa para criar a escola de inglês Wizard. Eu gosto dessa história porque ela exemplifica muito bem como é que se faz uma transição daquela linha que eu mostrei no slide anterior, né? Porque o Carlos Wizard, ele passou pelas quatro. Ele era empregado, depois ele virou autônomo, só que quando ele saiu de empregado, ele já tinha uma renda suficiente para virar empreendedor. E hoje ele é investidor, né? Ele comprou várias empresas, tem vários negócios. Então, você percebe o ciclo e você percebe que a riqueza é construída no outro quadrante, não nesse quadrante do autônomo do empregado. Augusto, e eu quero que você conte um pouco de você. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu comecei trabalhando no mercado, e paralelo ao meu trabalho, eu sempre dei palestras, treinamentos e mentorias. Eu nunca deixei de dar palestras, treinamentos e mentorias. Então, eu ia e continuei. Tive vários cargos, fui executivo, diretor. E o que eu fiz? Eu fui aumentando aos poucos a minha renda extra, que era a minha renda com palestras, treinamentos e mentorias. Até chegar a um ponto que minha renda extra estava maior do que o meu salário como executivo. Nesse momento, eu disse: opa, lembrei do Carlos Martins da Wizard, eu então vou investir nisso aqui para fazer girar, porque é minha paixão, é o que eu amo fazer, e eu vou usar os meus talentos e o meu repertório para criar um método para ajudar as pessoas e construir riqueza por meio disso. Então, a tese aqui é essa: para a construção de riqueza, ninguém constrói riqueza somente com a renda ordinária, gente. Eu preciso ter uma renda extra. A renda extra não é para me torrar toda no final do mês, tá? Eu lembro
E lá, meu pai, lá no Ceará, comigo, minha mãe, uma vez meu pai era dia 28 do mês e ele encontrou R$ 32 na calça dele, calça jeans dele. E ele falou, gente, achei R$ 32, era dia 28, uma sexta-feira, ainda lembro. Vamos pra pizzaria. Então não é para fazer o que meu pai fez. Renda extra não significa para me torrar tudo. Renda extra é como eu começo a usar essa renda extra para construir minha renda passiva. E a melhor maneira de fazer isso é eu vou investir em mim mesmo e eu vou construir algo que vai me gerar renda passiva. Vou dar um exemplo. Esse ano eu investi na mentoria do Joel J duas vezes. Eu fiz duas vezes a mentoria com o Joel J. R$ 20.000 cada edição. O que eu estava fazendo? Eu estava investindo em mim, com a minha renda extra, para aumentar o meu capital de network, meu capital de impacto, meu capital de metodologia, para que eu aumente a construção da minha renda passiva. E tem um negócio, gente, que nunca é desperdício. Investir em você, você nunca vai perder. Na bolsa você pode perder, crédito imobiliário você pode perder, mas quando você investe em você, em conhecimento, em autodesenvolvimento, em ferramentas, aquele conteúdo, aquele conceito vai ficar com você. O máximo que você pode fazer é não gostar mais daquele conteúdo, né? Você investiu num tema que você não gosta mais. Mas aquele conceito vai continuar com você, mesmo você não gostando, e você pode usar em algum momento, né? O Steve Jobs, ele conta a história que ele fez um curso de datilografia. E lá na frente, as letras da Apple eram um diferencial. Legal, né? Ele não fez o curso pensando, lá na frente eu vou criar uma empresa que eu vou. Não fez isso. Mas foi o que aconteceu. Porque o que você investe em você nunca volta. Essa é a construção da jornada de enriquecimento. A minha renda ordinária mantém meu custo de vida, a minha renda extra aumenta o meu potencial, e aí de Harvey Eker, Os Segredos da Mente Milionária, ele vai falar, né? O crescimento externo é consequência do crescimento interno. À medida que eu cresço, que eu evoluo, vai aumentar o meu valor dentro da empresa, dentro de onde eu estou, do que eu estou fazendo. Por isso que é tão importante investir em você. Porque tudo que a gente tem para fora é resultado. O meu salário é resultado, o meu cachê é resultado, o quanto eu cobro na minha mentoria é resultado. Se eu quero aumentar meu resultado, como é que eu faço? Eu invisto em mim, dentro de mim. Eu cresço para dentro. Quando eu cresço para dentro, o externo aparece. E eu gosto muito da analogia do iceberg. O iceberg ensina muito para gente. Porque, em média, o iceberg fica somente 11% de maneira visível. Só 11% do iceberg fica sobre as águas. 89% fica debaixo das águas. Isso significa, e a lição que eu aprendo é, se você quer aumentar o quanto o seu salário, porque o salário é o iceberg lá em cima, né? É a ponta do iceberg. Se eu quero aumentar os 11%, eu tenho que investir muito na base, porque eu vou precisar aumentar 89% para subir 11%. E isso é mentalidade para a construção de riqueza. E ter essa mentalidade é fundamental para a construção de um negócio. Porque o que eu quero mostrar para vocês não é uma ideia, não é uma aventura, não. É um negócio para o médio e longo prazo que vão te ajudar, que vai te ajudar a construir riqueza, ok? Alguém tinha levantado a mão? Vamos lá, deixa eu abrir para perguntas aqui. Pode abrir o microfone. Alguém tinha levantado a mão? Não? Então, vou continuar aqui. Se quiserem também pode fazer alguma pergunta no chat, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar no chat. E aí, eu gosto muito do conceito de sucesso sustentável. E aí eu vou pegar uma licença poética aqui do Jacob Petrie, no livro dele O Óbvio que Ignoramos, ele traz a tripla convergência. E o que é a tripla convergência? Para mim,
é onde você constrói riqueza. Então, a gente está falando aqui de trabalhar com desenvolvimento humano. Estou falando de te dar uma nova profissão, de te dar algo que vai começar com renda extra, mas que lá na frente pode te ajudar a virar renda passiva. Onde eu invisto, Augusto? Eu usaria a tripla convergência. Qual é a minha paixão? Qual é o tema que você é completamente apaixonado? Você estuda, você ama, você aprende, você quer ouvir os TEDs sobre o tema. Se você estiver andando e tiver alguém conversando sobre o assunto, você vai se meter na conversa. Se tiver uma revista com um tema assim, você vai comprar. Se tiver um livro novo, você vai querer ler. Quais são os assuntos que você é apaixonado? Segundo, quais são seus talentos naturais? Tem gente que tem uma tendência para ser organizado. Tem gente que tem uma facilidade para falar em público. Tem gente que tem uma facilidade de organizar, de estruturar as coisas. Tem gente que tem facilidade de vender. Quais são as suas aptidões naturais? Quais são os seus talentos? No que se você investe, você geralmente se destaca além da média? Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é renda. Quais são as áreas do presente e do futuro que vão dar muito dinheiro? Quais são as funções? Quais são as áreas tendências? Quando você junta, aí se você juntar o talento com a paixão, você vai ser feliz. Ser feliz. Mas você vai ser pobre, né? Tipo, ah, legal. Se você tem paixão e renda, você vai ter apenas um sonho, porque vai faltar competência para você realizar. Se você tem talento e renda, né? Se você junta o talento com dinheiro, você vai ser rico, mas você vai ficar entediado. Agora, se você junta paixão, talento e renda, aí você vai ter o sucesso sustentável. Quais seriam essas três áreas? E aí, eu ajudo as pessoas na certificação, que eu vou já apresentar para vocês, a encontrar a tripla convergência, né? No que você é bom. E aí tem uma série de exercícios para a pessoa entender. Quais são suas paixões? As pessoas vão preenchendo. E aí, quais são os resultados que você já construiu? Porque mentoria tem muito a ver com o resultado que você já realizou. Poxa, se eu venho batendo meta, se eu venho fazendo uma boa transição de carreira, se eu consegui fazer uma internacionalização da minha carreira, eu consegui fazer um intercâmbio, você ensina aquilo que você vive. Eu bato muito na tecla. Eu preciso primeiro organizar a minha vida para ensinar os outros. E é por isso que a minha metodologia tem duas etapas. Primeira etapa, eu te dou o meu método, que eu já usei, que eu validei, que as pessoas falam que funciona. Segundo, eu ensino você a construir a sua metodologia com base na tripla convergência. Onde é que você tem resultado? Se você não tem resultado. E terceiro, onde é que você pode ganhar dinheiro? Como é que você pode ganhar dinheiro? E ganhar dinheiro não é errado, tá? Ganhar dinheiro, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que aprender a falar de dinheiro de maneira leve. Dinheiro é bom. E a galera que participa da certificação design de carreira, eu ajudo e convido, não é para todo mundo, mas eu convido a galera que tem interesse para escrever um livro sobre design de carreira com a galera. Porque aí o livro vai te dar autoridade, né? E aí você pode ter dois caminhos: escrever o livro sozinho e pode escrever o livro junto com os outros. Aí eu te dou as duas opções. Por quê? Eu quero te ajudar a construir uma carreira de maneira consistente. O que eu levei 14 anos para aprender, eu quero te ensinar, eu quero te passar o meu método e todo o passo a passo. Então, se você quer crescer, enriquecer na área de desenvolvimento humano, a minha sugestão é seguir a zona da tripla convergência, ok? E aí eu vou trazer então quais são os três pilares que eu preparei para vocês nessa aula, né? Como é que eu faço para enriquecer com o desenvolvimento humano? Eu já mostrei que o mercado está crescendo, o mercado de desenvolvimento humano está crescendo. Eu já mostrei que existem tendências de que cada vez mais as pessoas vão precisar de desenvolvimento, palestras, treinamentos e mentorias.
Está só no começo, porque quanto maior está sendo essa questão da inteligência artificial, internet das coisas, tecnologia, quanto mais isso cresce, mais vai precisar de pessoas preparadas e aptas. Aí o Fórum Econômico Mundial, que eu tive o privilégio de entrevistar o presidente, Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, e ele falou do upskilling e do reskilling. Gente, pasmem, mas metade da força de trabalho global vai se tornar obsoleta. O que as pessoas sabem vai se perder em menos de 7 anos. Como é que a gente vai ajudar essa galera a se reencontrar? Por isso que a gente vai precisar de profissionais de desenvolvimento humano aptos para trabalhar e desenvolver essas pessoas. E para mim, tem 3 grandes pilares para você construir riqueza com desenvolvimento humano. Primeiro, planejamento. Tem que ter um plano. Tem que ter um trato, tem que ter um caminho, tem que ter um objetivo a ser alcançado e tem que ter as etapas. Você não vai virar um expert em desenvolvimento humano amanhã. Existe uma jornada, existe um caminho. Eu estou disposto a te mostrar o caminho. Eu demorei 14 anos e eu quero que você não demore 14 anos. Eu quero que você, no primeiro mês, já tenha os primeiros clientes. E eu quero que você, em 3 meses, já tenha uma renda sólida. E eu quero que você, em no máximo um ano, tenha uma renda mensal de R$ 10.000 por mês com palestras, treinamentos e mentorias. Esse é o meu compromisso. A gente vai construir o plano. É tanto que na primeira aula do curso, o que eu faço na primeira aula do curso? O plano 10K. Qual é que vai ser o seu plano? E eu dou as opções. Se você é mais agressivo, se você é menos agressivo, porque vai depender do seu ritmo. Mas eu te dou o caminho, ó. O caminho para os 10K é esse aqui. E, na verdade, não só para os 10K. Eu vou te dar o caminho para você ter uma renda de até 50K. Com palestras, treinamentos e mentorias. Eventos online, eventos presenciais, mentorias coletivas, mentorias individuais. Você vai construir sua estrutura de produtos para chegar nesse resultado. Vai ser rápido? Vai ser fácil? Não. Mas eu te mostro passo a passo. Planejamento. Mas aqui eu já vou te dar uma dica. Se você quiser ir, eu te dou já o caminho aqui. Claro que eu vou te ajudar a desmembrar tudo isso. Segundo, você precisa de uma metodologia. A única maneira para você se destacar hoje no mercado de desenvolvimento é ou você usando uma metodologia validada ou você criando a sua própria metodologia. E a minha sugestão é, se você ainda não tem experiência nenhuma, usa uma metodologia validada. Se você já tem experiência, cria sua metodologia. Se você já tem bagagem, já tem repertório, cria sua metodologia. Terceiro, você precisa ter excelência. Por quê? Porque o que vai fazer você crescer no mercado são os seus resultados. Se você tem resultado, você vai gerar nas pessoas impacto. Se você gera impacto nas pessoas, você gera transformação. As pessoas vão te indicar, as pessoas vão recomprar, as pessoas vão fazer. Eu lembro, gente, na pandemia, eu fiz 104 sessões de mentoria. 104 sessões. E eu fui subindo o meu preço porque eu não queria mais fazer sessão individual, eu não queria mais. E eu fui subindo o meu preço, mas as pessoas faziam assim: por favor, eu quero muito que a minha cunhada faça com você, o meu cunhado precisa fazer com você, o meu tio precisa fazer com você. E as pessoas indicavam outras pessoas, e elas assim, elas têm que fazer, aceita só mais um. Eu disse assim: olha, aumentou o preço. Não tem problema. Por quê? Porque elas viram resultado. No começo, quando eu não tinha tanta confiança, eu comecei com coach, não comecei com design, né? Comecei com coach, depois eu fiz mentoria, depois eu criei a metodologia de design de carreira nessa época da pandemia. E a metodologia de design de carreira surge porque eu juntei os métodos. Eu comecei, quando eu fazia sessão de coach, eu comecei cobrando R$ 180 a sessão. Eram 10 sessões, R$ 180 cada uma. E aí eu tive 4, 5, 10 clientes. Aí depois tal. E eu ia fazendo os clientes por mês, aquela coisa. Depois assim, eu não quero mais fazer 10 sessões. Vou aumentar o preço.
Aí eu fui aumentando o preço. Depois eu passei a dar mentoria, aumentei mais um pouquinho. Fui aumentando, aumentando, porque eu queria menos cliente. Então, hoje, eu escolho os clientes que eu vou atender. Por quê? Porque quando o cliente vem, eu digo, olha, o valor é tanto. Ele fala, não, não dá para mim, tudo bem. Por quê? Porque eu escolho. E as pessoas que eu atendo, o que é que eu faço? Eu encanto elas. Que eu também vou mostrar isso, porque a gente não basta fazer o básico, a gente tem que encantar, surpreender. E como é que a gente encanta e surpreende? Ajudando a pessoa a ter os resultados que ela precisa. É rápido? Não. É fácil? Não. Mas precisa ser planejado, consistente. Essa é a minha sugestão quando se fala nisso. Eu vou começar pela excelência. Anota aí, ó, anota esse conceito. É do Brandon Burchard. Sucesso além do padrão estabelecido com consistência e a longo prazo. Essa é a definição do Brandon Burchard sobre performance. Sucesso além do padrão estabelecido com consistência e no longo prazo. O que isso significa, Augusto? Significa que primeiro eu preciso entender as expectativas da pessoa que eu vou atender. Por isso que eu mando o briefing. A pessoa preenche o briefing. No briefing, eu levanto quais são as necessidades, quais são as expectativas, o que é que ela espera, o que é que ela quer. Eu já sei, mas eu preciso que ela organize. Por quê? Porque depois eu vou bater com ela se ela atingir as expectativas. E qual é o meu compromisso? Ela tem que superar as expectativas dela. Só que ela não tem que superar uma vez. Toda sessão, eu tenho que gerar um encantamento nela. Toda sessão, eu preciso ir além do que ela espera. Mas eu sempre brinco, a primeira sessão, gente, a pessoa precisa sair com a sensação que já valeu o investimento. A pessoa precisa sair da primeira sessão dizendo assim, já está pago. Então, você entrega muito. Só que quando chega na segunda sessão, você entrega ainda mais, você supera. Meu Deus do céu! O que você está fazendo? Você está construindo uma reputação de excelência. Aquela pessoa ela vai terminar e não vai ter como ela não te indicar. Hoje eu atendo as maiores empresas do Brasil. Mês passado eu atendi o iFood, atendi a Vibra, atendi o Cicobi, atendi o Banco Votorantim, todos recompra. Recompra. Mês passado eu dei uma palestra, eu cheguei lá, eu perguntei, como foi que vocês chegaram em mim? Ela disse assim, Augusto, te indicaram, eu perguntei no grupo de RH, te indicaram, e quem te indicou tinha moral, e eu nem pensei duas vezes, só te chamei. A excelência traz retorno. É a milha extra, é fazer além, é encantar. E aí, a galera que participa da certificação, eu ensino o kit encantamento. Você encanta a pessoa antes de começar o processo, viu? Gente, antes de começar o processo, você já encanta a pessoa. Você constrói isso com ela. Vou dar um exemplo de como conseguir excelência. Olha essa história. Gustavo Borges, todo mundo que conhece, nadador brasileiro. De 1991 a 1996, nesse período de 5 anos, ele melhorou 46 centésimos de segundos. Foi o tempo que ele melhorou no nado dele. Vocês sabem o que é isso, gente? 46 centésimos de segundos é menos de meio segundo. Um segundo é 1, 2, 3, 4, 5. Pois é menos que isso. Ele levou 5 anos para evoluir 46 centésimos. Ele nadou cerca de 275 mil metros. Queimou 130 mil calorias, 170 mil calorias. Ele precisou treinar 12 mil minutos para melhorar cada centésimo. Cada centésimo.
Aí a pergunta que eu faço é: o que que você está fazendo mesmo para melhorar a sua performance? Porque quem trabalha com desenvolvimento humano tem que subir a régua. Não dá para ficar na mediocridade. Precisa, e eu estou dando esse exemplo porque precisa melhorar os segundos, precisa melhorar os centésimos. A busca deve ser: como é que eu melhoro? Como é que eu melhoro a minha abordagem? Agora, como é que eu melhoro a primeira sessão? Como é que eu melhoro a primeira parte da primeira sessão? Como é que eu melhoro a primeira frase? Como é que eu faço a pessoa, na primeira frase, já sentir algo? Como é que eu faço para encerrar a primeira sessão? Percebe que começa a ser nos detalhes? O Ayrton Senna é outro exemplo, né? Ele já era o pole position, todos os pilotos já tinham voltado para dentro, já tinham acabado a prova, estava chovendo, ele sai para dar mais uma volta. O repórter perguntou assim: mas Ayrton Senna, por que você fez isso? Aí ele falou: cara, eu percebi que na terceira curva eu conseguiria diminuir meio segundo. Meio segundo. Eu sabia que poderia ser melhor. Se você quer ser um profissional e enriquecer, você precisa ter essa mentalidade da excelência. Se você não tem, não vai rolar. Eu fui dar uma palestra no Banco BMG. O que eu fiz? Mentalidade da excelência. Não é entregar, não vou lá passar slide. Eu vou lá para inspirar, encantar a galera. O que você tem feito para melhorar a sua performance? Esteja pronto quando a oportunidade aparecer. Você tem que ter milhas, você tem que ter rodagem, você tem que ser um profissional qualificado. Eu conheço muita gente que tem bagagem, que tem história, mas não tem método, não consegue ser um bom mentor. Não consegue. E eu conheço gente que está indo para a internet vender produto, mas não sabe, é só lero-lero. O que que vai acontecer? Não vai ter fundamento, não vai ter base. Em algum momento a casa cai. Por isso que eu bato na tecla. Garanta que você vai fazer com excelência. Garanta que você vai, de fato, é muita responsabilidade as pessoas confiar a carreira delas, a vida delas para alguém. Então, seja responsável com a sua vocação. Suba a régua das suas entregas. Não se conforme com o bom. Jim Collins sempre fala, né? O bom é inimigo do ótimo. O bom é a pior coisa que existe, porque não existem excelentes escolas porque as pessoas se conformam com boas escolas. Não tem excelentes governos porque as pessoas se conformam com bons governos. Não tem excelentes empresas porque as pessoas se conformam com boas empresas. Não aceite o bom. O bom é ruim. É muito fácil trocar o ruim pelo bom, né? Ah, esse aqui tá ruim, esse aqui tá bom. Só que o bom, ele acomoda. O difícil é trocar o bom pelo excelente. Não é difícil trocar o bom pelo ruim. É fácil. O ruim pelo bom. Agora, o bom, ele é difícil sair porque ele acomoda. E é muito difícil trocar o bom pelo excelente, pelo extraordinário. Anota, primeiro pilar, excelência. Segundo pilar, método. Métodos são os passos que a pessoa tem para sair do ponto A para chegar no ponto B. O método é a sua forma de chegar naquele objetivo. Existem outras formas de você chegar no objetivo. Mas o meu método vai ensinar como é o meu jeito de chegar naquele lugar. Então, para construir o meu método, eu tenho que ter o meu ponto A, de onde eu estou saindo. E eu vou contar minha história. Olha, eu era analista, eu era estagiário, eu estava como empreendedor, eu faturava tanto, eu tinha esse desafio. Eu vou falar o meu método, a gente está falando de criação do seu método. O meu método vai sair de onde eu parto. Aí, depois que eu saio do meu método, eu vou para o ponto B, que é onde é que eu vou chegar se eu seguir essas etapas? As pessoas não compram o que eu sei. Não compram. As pessoas compram como eu fiz para chegar onde eu cheguei.
É garantia que ela vai chegar no mesmo lugar, da mesma velocidade? Não, lógico que não. Mas dá segurança, porque a pessoa sabe que vai economizar tempo, vai agilizar resultados e vai saber quais são as pedras que tem no caminho, percebe? Ela sabe quais são os pedágios que vão ter, ela sabe quais são as curvas perigosas que vão ter. Ela pode ter outros problemas, mas esses problemas ela não vai ter. Aí a pessoa chega para mim e diz assim: ah, mas eu não consigo, eu não sei se é para mim. Eu falo para ela: você tem resultado? Você chegou em algum lugar? A pessoa: cheguei. Então você pode ajudar outras pessoas. Ah, mas eu ainda não sou diretor. Mas quem foi que disse que só diretor pode ser design de carreira? Você tem um método, você tem um mapa, e com um mapa você pode ajudar as pessoas a chegarem nos objetivos delas. É muito doido, porque você pega vários treinadores, excelentes treinadores, que eram professores medianos, né? Ou eram atletas medianos, mas se tornaram treinadores excepcionais por causa do método. E eu também vou ter o ponto C. O ponto C é quais são os limbos. Se eu não chegar, se o meu cliente não chegar, onde é que ele vai ficar? E aqui é a dor das pessoas, né? Eu comecei minha carreira lá atrás, no ponto A. Sonhava um dia dar palestras, treinamentos, viajar o Brasil inteiro. Eu sempre sonhei com isso. Eu vivo um sonho. Só que como é que eu estava? Eu estava no ponto C, eu estava perdido, eu estava desacreditado, eu não tinha método, não sabia se ia conseguir. Síndrome do impostor, será que é para mim? Será que eu posso? Até que eu cheguei no ponto B. E o que é que eu quero fazer com as pessoas? Eu não quero que elas cheguem no ponto C, porque eu sei como é lá. Eu sei que dói estar no ponto C. Então eu vou levar do ponto A para o ponto B. Eu vou fazer esse caminho. Eu vou buscar essa trajetória. Essa é a estrutura do método. Como é que eu faço, Augusto, para construir um método? Como é que eu faço? O método não se constrói imediatamente. O método você vai construindo passo a passo. E, novamente, o método é a minha maneira de fazer aquilo. Eu criei um método de performance. É a minha maneira de fazer performance. É a melhor do mundo? Não. É a única do mundo? Também não. Mas é o meu jeito. E olha, deixa eu te falar um negócio que eu descobri. Existem pessoas que querem justamente do seu jeito. E vai ter gente também que não quer de jeito nenhum do seu jeito. E tá tudo bem. O seu trabalho é encontrar as pessoas que querem você. Fácil. Porque também precisa aprender a lidar com essa rejeição, que eu vejo que bloqueia muita gente que vai trabalhar com desenvolvimento humano. Não, para com isso, velho. O não faz parte, vamos pro próximo. E o que eu falo sempre é, se a pessoa não comprou agora, ela vai comprar quando tiver mais caro. Então, eu vou avançando. Eu não vou esperar a boa vontade de ninguém. O único ponto que eu digo é, você vai comprar mais caro, porque você vai comprar em algum momento. Eu vou ser tão bom que vai ser impossível você não comprar de mim. A questão é, você vai comprar agora ou vai comprar depois? Claro, eu não falo isso, eu só penso, tá? Como é o seu jeito de resolver problema? Você tem que pensar em três pontos. Qual é o público que você quer trabalhar? Um problema que as pessoas têm é querer fazer tudo para todos. Resolver para todo mundo. Não vai dar certo. Escolhe um público. Quando eu comecei a dar treinamentos, eu falava sobre propósito para estagiários em médias empresas. E eu falava só para esse público, só para esse público, só para esse público. Só me chamavam para falar esse tema para esse público. E eu fiquei, anos falando para esse tema sobre esse público. Depois ampliou. Mas escolhe um público, escolhe um nicho e escolhe um tema. E fica a melhor pessoa naquele tema. Domina aquele tema. Quando pensarem naquele tema, tem que lembrar de você. Segundo, qual é a dor que você resolve? Já sabe o público, qual é a dor, qual é o problema? Porque quando as pessoas estão, né, diante dos desafios, elas têm problema. Tem uma das aulas do design que eu mostro os principais dilemas das pessoas nos dias de hoje. Que em cima disso você pode construir seu produto. E qual é a solução? Qual é o seu jeito de resolver?
As pessoas estão tendo crise existencial. Qual é o seu jeito de resolver? As pessoas estão tendo crise de carreira. Qual é o seu jeito de resolver? As pessoas têm problema para a primeira liderança. As mulheres estão sem autoconfiança. As pessoas não sabem fazer eventos. As pessoas não sabem fazer planejamento financeiro da empresa. As pessoas não sabem fazer intercâmbio. As pessoas não sabem criar um plano de estudo. Qual é o seu jeito de resolver esses problemas? Novamente, você vai usar o repertório e a experiência que você tem. Com base na sua experiência e no seu repertório, você vai ajudar as pessoas a resolver o problema. E essa estrutura vai te dando o teu método. O teu método não precisa estar 100% pronto. Ele precisa ter um MVP, um mínimo produto viável, para você testar e validando. E você vai validando, vai validando, vai validando. Essa é a estrutura que você vai seguir. E eu trouxe aqui, ó, algumas perguntas. Anota essas perguntas. Faz print aí, ó. Perguntas para te ajudar a refletir sobre o seu método. O que você já sabe? Qual é o conteúdo, o conceito que você tem? Teoria e prática. Quais são os resultados que você já alcançou? Em que áreas você já teve sucesso? Eu cresci rápido na empresa, eu virei líder, eu sou um bom líder, eu sou um gestor que as pessoas amam, eu consegui independência financeira, eu consegui investimentos e eu consegui ter resultado no investimento, eu consigo ajudar. Qual é o que você tem em base, bagagem? Eu sempre falo, você tem que ter embasamento e repertório. E junta os dois com autoralidade. Você tem que ter o seu jeito de falar aquilo. Porque senão você vai ficar só repetindo o que os outros já falam. Você tem que trazer algo que vai agregar para as pessoas. Você tem que trazer coisas que as pessoas vão pensar. Você diz assim, nossa. Terceiro, o que as pessoas do seu mercado querem muito, mas não estão conseguindo alcançar. Quais são as dores, os problemas? O que as pessoas não estão conseguindo fazer sozinho, que você pode oferecer algo mais próximo e personalizado. Eu criei minha certificação design de carreira, que é para te ajudar a trabalhar com desenvolvimento humano. Sabe quem tem o mesmo curso que eu? Joel J. Qual é a minha diferença para o Joel J? É que comigo você vai ter mais proximidade e comigo você vai ter mais intimidade. E lógico que o Joel J hoje está cobrando R$ 20.000 pelo método dele. Vale a pena? Vale. Mas às vezes a pessoa ainda não tem para investir lá. Então eu criei o meu método para dizer assim, vai ter um perfil de pessoas que querem aprender comigo, do meu jeito, para começar ou para fortalecer o crescimento que eles estão tendo. Porque não adianta nada você querer ganhar o mundo se você não sabe nem feijão com arroz ainda, né? Qual é a mensagem que você precisa criar para que as pessoas que não te conhecem entendam sua promessa em poucos minutos? Imagina assim comigo. Vou pegar um exemplo aqui. Eu estou saindo do restaurante com a minha esposa. Encontro um de vocês na saída. Digamos que eu encontro o Ricardo Pereira na saída do restaurante. E aí, Ricardo, eu vou falar para minha esposa, amor, esse ali é o Ricardo, Ricardo Pereira. O Ricardo Pereira faz. Qual é a frase que eu vou usar? Percebe? Essa frase, que como eu vou ser lembrado, vai me ajudar a criar o meu método. E não dá para ter três frases, porque as pessoas não vão lembrar, as pessoas vão falar uma frase. Ó, esse aqui é a Renata. A Renata Cavalcante. O que é que eu vou falar para ela? O que é que as pessoas vão falar quando te encontrar e tiver com alguém? Essas 5 perguntas é o básico, tá? Quando a gente vai para a certificação, você vai ter um exercício você vai fazer 20 reflexões para te ajudar a pensar no seu método. Vai ter um framework lá, um Canva, que você vai construindo o seu método. Você precisa ter essa estrutura. Por último, vamos falar do planejamento. A gente falou de excelência, falamos do método. Planejamento é a base. Para a gente falar de planejamento, eu quero que você identifique qual o seu momento. Olha aqui para mim. Qual desses é o seu momento hoje? Momento 1, eu preciso ter mais bagagem, experiência e mais profundidade. Para quem está no nível 1, o que eu aconselho?
você precisa fazer entregas consistentes na sua área que você quer atuar, e você precisa começar com o método de outra pessoa. Você precisa ter experiência e bagagem e precisa ter um método de alguém. Porque o método de alguém vai te treinar, né? Eu lembro que o Christian Barbosa, conhece o Christian Barbosa? Aquele do tempo, que criou a Tríade do Tempo, vários livros, é um dos maiores especialistas no Brasil sobre Tríade do Tempo. Pois é, o Christian Barbosa, ele fez um curso e ele repetiu o mesmo curso 10 vezes. Na 10ª vez, o instrutor disse assim, cara, já é a 10ª vez que você está aqui. Vem facilitar comigo, porque é o mesmo curso. Aí ele facilitou, ele gostou e disse assim, cara, eu vou criar o meu jeito. Então, se eu não tenho ainda bagagem, eu uso a bagagem dos outros. Primeiro nível. Segundo nível, eu já tenho bagagem, mas eu preciso organizar o que eu sei e estruturar um método. Aqui, se você está nesse nível, o que você precisa é de um passo a passo para você construir o seu método e fazer e transformar o seu método num produto. Pode ser uma mentoria individual, uma mentoria coletiva ou um curso infoproduto. A minha sugestão é que você faça uma mentoria coletiva. É o mais rápido que vai te trazer grana mais rápido. E com a mentoria coletiva, você investe no infoproduto e na mentoria coletiva, quem tiver interesse, você vende a mentoria individual mais cara. Então, você começa por esse produto, porque depois você tem 2 outros produtos que você pode trabalhar. Começa pela mentoria coletiva. O que que você vai fazer aqui? Você vai fazer um download. Onde é que você estava? Pontuar, como é que você se sentia, quem era a pessoa quando estava lá no começo, o que é que você fazia, o que é que você pensava, como você agia, o que sonhava, tal, tal, tal. Qual foi o passo 1, qual foi o passo 2, qual foi o passo 3, qual foi o passo 4, para você chegar onde você chegou hoje. Você pode fazer esse caminho na ida ou pode fazer o caminho na volta, né? Então, hoje, eu sou um executivo, trabalho no conselho de algumas empresas e tenho minha metodologia. Como foi que eu cheguei aqui hoje? Ah, eu fiz isso, até ir lá atrás, quando eu comecei no Ceará como jovem aprendiz. Então, eu posso fazer a metodologia de trás para frente ou de frente para trás. Mas eu vou organizar. Depois que eu vou organizar, eu vou sistematizar. E aí depois eu vou fazer o acabamento. Eu vou colocar um nome legal, eu vou estruturar, eu vou refinar, porque a metodologia tem que ter no máximo 5 ou 6 pontos, não pode ter mais do que isso. Eu vou condensar, eu vou organizar, eu vou estruturar. Aí eu vou mostrar como é que eu vou entregar. Vai ser uma parte gravada, uma parte ao vivo, vai ter apostila, não vai ter apostila, como é que... Então, organiza. Terceiro, Augusto, eu já tenho meu método, mas eu preciso começar a vender. Nunca vendi. Eu travo na hora da venda. Nossa! Então, vamos trabalhar para construir a sua estratégia de vendas. O método que eu ensino é comece com a sua rede de contatos. Porque muita gente acha que para começar a vender vai precisar ter muitos seguidores. Na verdade, não. Tem muita gente que acha que precisa, eu vou precisar fazer live no Instagram. Não, na verdade, não. Meu método, você começa com o que você tem usando a sua base. Claro, se você quiser escalar e crescer, é importante você ir para o digital, é lógico. Mas eu falo, você não precisa aparecer se você não quer. Você começa com o seu e você convida as pessoas para uma aula gratuita. E você dá um show na aula, você entrega muito, você ajuda as pessoas. As pessoas têm que pegar a caneta e anotar a sua aula. Por quê? Porque no final da aula você faz assim, gente, isso aqui é o que eu vou fazer aqui hoje. Eu preparei a aula, estruturei, estou mostrando para você no final assim, gente, quem quiser ir sozinho, tá aqui os slides, podem ir. Quem quiser que eu vá junto, você vai ter a diferença que eu vou estar te acompanhando, eu vou colocar pressão em você para você tirar essa ideia do papel e eu vou fazer esse projeto acontecer, porque eu ganho tendo pessoas tendo sucesso.
Você convida as pessoas para uma aula gratuita, divulga. Eu tinha uma sessão antes, gente, que era o pit stop. Eu abri uma live no Instagram e disse assim, ó, amanhã à noite vai ter pit stop, das 7 às 8. Quem quiser entrar, entra. É um momento de mentoria coletiva que eu faço ao vivo. Colocava o link, a galera entrava no Meets. Entrava 8 pessoas, 9 pessoas, 7 pessoas. E o que eu fazia? Eu abria para perguntas, as pessoas perguntavam, eu respondia, ajudava todo mundo. No final, eu falava assim: quem tiver interesse, tem a minha mentoria coletiva, custa tanto, 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 vai ser 4 encontros próxima semana. E eu ia fechando. Todo mês eu fazia pit stop, todo mês eu fechava uma turma coletiva, com 10, 12 pessoas. Precisa vender, precisa quebrar as crenças limitantes, precisa começar a ter medo, pensar como quebrar o medo da rejeição. Augusto, eu já vendo, eu preciso escalar minhas vendas. Eu já atinjo pessoas, já tenho um número legal, agora eu preciso escalar, eu preciso vender para muita gente. Aí você vai ter que ir para o digital. Aí você vai gravar um produto, você vai fazer um infoproduto, vai fazer um lançamento, passo a passo. E apesar de eu não ter esse know-how, eu vou trazer uma pessoa convidada que vai ensinar como escalar. Então você pensa assim, ó, quem já vende aqui, eu vou ensinar como você pode escalar o seu processo de vendas. Está aqui. E as pessoas vão aprender com você. Qual é o seu momento? Coloca aqui no chat. Um, dois, três ou quatro. Um é esse que ainda precisa de bagagem. Dois, preciso organizar meu repertório. Três, preciso começar a vender. Ou quatro, preciso escalar minhas vendas. Um, dois, três ou quatro. Dois e três, dois, três, três. Alberto! Mano, e você tem uma base, hein, mano? Já? Nossa, Alberto, tem que vender já, mano. Isso aí. Tem que publicar um livro, criar esse método. Nossa, velho, você tá pronto. Que mais? Dois, dois, três, três. Legal demais. Legal demais, gente. Identificar o seu momento é fundamental para você avançar, né? Como é que eu faço planejamento, gente? Eu sigo isso aqui, ó. Porque o que que eu descobri? O que que impede as pessoas de ter sucesso? Falta clareza, as pessoas não têm objetivo. Por isso essa pergunta, qual é o meu objetivo em 5 anos? Falta um motivo forte, as pessoas não atingem o objetivo delas porque falta um motivo forte, falta uma âncora emocional. Terceiro, falta uma estratégia, ela quer subir a montanha, mas não sabe o passo a passo. Falta ferramentas e falta apoio, falta pessoas que vão me cobrar. Só uma pesquisa na República Dominicana, na Universidade da República Dominicana, que quando você tem alguém que acompanha você nas metas que você colocou, você aumenta em 82% a chance de você atingir aquela meta. 82%. E eu vou estar no teu pé te perturbando, porque a minha ideia é que você, até o carnaval, já tenha o seu produto pronto e vendido. Já tenha feito as primeiras vendas até o carnaval. E as pessoas mais ousadas, eu vou fazer um desafio para agora, no mês de dezembro, fechar 2023 com as primeiras vendas, velho. Os mais ousados, né? Nem todo mundo é ousado, mas quem for mais ousado vai comigo. E o que que eu estou disposto a fazer? Porque no final você tem que ter disciplina. As pessoas não atingem os objetivos dela por falta de objetivo, disciplina. Então, quando eu tenho um objetivo, gatilho emocional, estratégia, alguém para me apoiar em ferramentas, e eu estou disposto a fazer, nada me para. Nada me para. Planejamento. Planejamento, aqui, é mais ou menos o que eu sugiro para você. Você tem que saber o porquê que você quer alcançar. Começa por dentro, né? Pode escrever a pergunta, Alberto. Já já eu vou abrir as perguntas aqui. Por que que eu quero alcançar? Por que que eu quero alcançar? Se você não sabe o porquê, o motivo vai, o seu objetivo vai fracassar. Começa de dentro para fora, igual o Golden Circle. Depois, como vou alcançar? E aí, no como, você responde quatro perguntas. Quais os primeiros passos que você vai dar? Você não precisa saber todos os passos, você precisa saber os primeiros.
Quem são as suas referências e inspirações nesse objetivo que você está colocando? Quais são as coisas que você tem a seu favor? Quais são as dádivas que você tem? E qual vai ser o seu foco principal? Porque objetivo tem a ver com foco. Se você tem muito objetivo, você não tem nada. Qual é o seu foco? É esse aqui. Aí depois é o que eu vou alcançar. O que que as pessoas fazem? As pessoas colocam o que vão alcançar, mas não fazem o resto da estrutura. E aí elas se perdem. Você tem que colocar o que você quer alcançar, como, respondendo as 4 perguntas, e depois o que vai alcançar. Essa é a estrutura. A maneira como nós vivemos é determinada pelo nosso alvo, por nossos alvos. Os alvos que escolhemos são determinados por nossas prioridades. Nossas prioridades definem nossas estratégias. E nossas estratégias moldam a nossa rotina. E a nossa rotina moldam o nosso destino. Eu quero encerrar esse tempo com vocês trazendo essa reflexão. Quais são os teus alvos? Quais são as tuas prioridades, estratégias, rotina e destino? Porque muita gente fala assim, ah, não sei se é agora. Eu digo assim, meu, o melhor momento para você acreditar nos seus sonhos é agora. Porque se você não acredita no seu sonho, você vai postergando, postergando, daqui a pouco o ano acaba, começa outro ano, você já emenda outra coisa, você perde o timing. Perde o timing. Os seus alvos definem suas prioridades definem suas estratégias definem sua rotina e sua rotina define o seu destino. Lembra, a sua rotina esconde o seu destino. Você gostou, se ficou até aqui, clica aqui, ó, se inscreve no canal, compartilha, clica aí, deixa o seu comentário, manda sua pergunta, um tema que você quer que eu fale, tá bom? Um beijo, a gente se encontra no próximo.